aí, por onde tu acha que alguém deve começar um projeto? Antes mesmo de assistir, comenta aí embaixo qual tu acha que é a ordem, o que é necessário fazer primeiro para começar um projeto. Eu vou falar aqui sobre RPG Maker especificamente, mas dá para falar sobre outras coisas. Isso que eu vou falar aqui, na verdade, eu já falei em alguns outros vídeos, acabei comentando de várias maneiras ao longo aqui da minha carreira no YouTube. Mas eu quero trazer esse vídeo justamente para caso tenha alguém aí nos YouTubes da vida pensando, eu vou começar um projeto no RPG Maker, por onde eu começo? Então ele vai cair de cara aqui nesse vídeo e vai perceber que tem algumas maneiras, tem alguns métodos. Eu defendo muito padrões. Eu acho que na criação de jogos, em várias criações, principalmente no ambiente criativo, definir padrões é como construir aquele molde para poder forjar as coisas. Porque o que acontece? Se tu por acaso cria algo sem um molde, aquele algo vai ser único, vai ser talvez bom, talvez ruim, não importa, mas vai ser algo único. Só que a nossa intenção não é criar algo único. A nossa intenção é criar algo a longo prazo e que funcione. Por isso, criar um molde vai fazer com que a gente consiga criar aquele algo várias e várias vezes, talvez alterando uma coisinha aqui, alterando uma ali. O produto final vai ser diferente, mas a gente tem um molde. Então, vamos começar. Como é que a gente começa? A primeira coisa que a gente precisa fazer para criar um projeto no RPG Maker é saber usar o RPG Maker. Saber até onde a gente pode chegar, saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Claro, a gente vai precisar definir ali qual dos RPG Makers usar. Eu sempre aconselho o MV ou o VX Ace, mas ainda acho que o MV ele tem um pouquinho mais de potencial, então eu aconselho o MV em primeiro lugar. Mas não importa qual dos dois vocês escolherem, ou mesmo se quiserem um mais antigo, um mais novo, decida o RPG Maker e decidam como usá-lo. Vai lá e olha item por item, abre o banco de dados, olha coisinha por coisinha, olha todos os eventos. Aqui na descrição tem uma lista com alguns dos tutoriais aqui do canal, são playlists, aliás. Se vocês clicarem aqui na playlist de dicas e truques, dicas e tutoriais de RPG Maker, vocês vão reparar que tem tutorial de tudo sobre RPG Maker. Todos os botõezinhos que vocês podem clicar no RPG Maker, a não ser os plugins, é claro que são uma coisa à parte, tem dicas aqui no canal, tem tutoriais. Além disso, está rolando uma série aqui no canal, onde eu estou repassando todas essas coisas, trazendo algumas dicas extras, trazendo ideias extras e falando sobre cada aspecto da criação de um jogo. Também vai estar aqui na descrição. Depois que a gente aprendeu a usar RPG Maker e a gente sabe até onde pode ir e até onde não pode, com certeza a gente já vai ter algumas ideias fervilhando na cabeça. Esse processo de aprendizagem do RPG Maker pode demorar ali em torno de 3 meses, 4 meses. Se por acaso tu não tem noção nenhuma mesmo, talvez demore um pouquinho mais. Se tu já tem noção de programação, provavelmente isso vai levar o quê? Um mês. Então varia bastante de pessoa para pessoa. Eu, estudando tipo uma vez por semana, um tópico por vez do RPG Maker, levei aproximadamente uns 4 meses para aprender, tipo, não digo tudo, não tem como aprender tudo em 4 meses, mas aprender o básico, saber até onde dava para ir. Então, acho que essa é a média. Eu fui bem devagar, levei uns 4 meses, vocês conseguem, se vocês agilizarem o processo em menos tempo. Entendam o que é variável e o que é switch, isso é importantíssimo, e sem saber isso, não tem como fazer um jogo. Então, entendam o básico do RPG Maker. Depois que vocês entenderam o básico do RPG Maker, peguem as ideias de vocês, anotem, separem, definam o que vocês querem fazer e criem um contexto. Não precisa ser já uma definição, sabe? É um rascunho. Criem um contexto. Mundo medieval, zumbis, doenças e também quero que tenha guerras entre reinos. Ok, com isso já dá para construir uma boa história. Vai ser um mundo medieval onde tem zumbis por causa de doenças e no meio desses zumbis tem 2 reinos tentando disputar um território porque naquele território tem uma possível cura para a doença zumbi. Então criamos o nosso mundo, criamos o nosso contexto. Não está tudo definido. Agora nós vamos ponto a ponto, vamos passar por um reino, por outro, definir, o rei desse é fulano, ele tem 3 filhos, sendo que um dos filhos virou zumbi e ele está protegendo o filho dele, tipo num pátio lá do castelo, tá o filho dele, o outro filho está na guerra,
O terceiro filho é muito pequeno ainda para entender as coisas e blá blá blá. O outro reino, ele é um cara que acabou de herdar do pai dele as coisas, ele tá muito perdido, não sabe o que ele vai fazer, e ele não tem nenhum irmão, nenhum parente próximo, ele tem só um reino e uma bagunça para resolver. Então aqui a gente já tem definido algumas coisinhas, daí depois tu vai e tenta destacar algumas pessoas de cada reino, tenta destacar alguns detalhes de cada lado da história, ou mesmo os detalhes do único lado, não importa quantos lados tem. Tentem fazer aqueles tópicos, sabe? Ah, é importante destacar isso, isso e isso sobre esse mundo, isso e isso. Com isso vocês vão ter o solo. Eu comentei há poucos vídeos atrás que largar ideia sem ter um chão não adianta de nada. Então a partir do momento que vocês têm o contexto e conseguirem um pouquinho mais a fundo definir qual é o ambiente, qual é o local que tudo aquilo vai acontecer, está definido como as coisas vão fluir dentro desse mundo. Por quê? Porque tendo em vista que já tem o ambiente ali, é só mexer as linhas, botar, ó, ele vai seguir esse caminho, esse, e ele vai chegar a tal lugar. A história vai passar por isso de acontecimento. Vocês vão conseguir definir uma história muito mais fácil. Então, somente depois de já ter, pelo menos eu penso assim, tá? Talvez vocês pensem diferente. Depois de já ter aprendido sobre RPG Maker, já ter um contexto, já ter uma ambientação para que as coisas ocorram, vocês podem definir como exatamente a história vai acontecer. Nessas etapas todas que vocês passaram, a cabeça de vocês vai estar fervilhando de ideias. Provavelmente vocês já tenham uma ideia de qual é o enredo. Essa ideia, esse contexto vai com certeza ajudar vocês a criar um mundo. Mas não tentem atropelar as coisas. Tentem primeiro criar algo para que os personagens existam, tá? Porque aquele mundo pode ser reaproveitado. Olha o que a Marvel fez com o universo cinematográfico deles. Eles pegaram um único mundo, que na real é o nosso, e conseguiram estruturar vários pequenos pontos ali e criaram uma coisa gigantesca. Então pensem um pouco grande assim no começo, tá? Depois vão diminuindo e vão trabalhando os detalhes. Depois de definir o enredo e definir também o mundo e o projeto, entender que vocês, até onde vocês podem chegar, aí comecem a trabalhar em detalhes menores, como por exemplo, uma aldeia que tem no caminho do jogador, os monstros, como é que vai ser tal coisa, como é que vai ser tal coisa. Tendo definido ali detalhes referentes, por exemplo, ao banco de dados, geralmente, que são ali como vão funcionar as habilidades no meu jogo, como vai funcionar os itens, como vão funcionar as armaduras, como vai funcionar ali as armas. Definam padrões para todas essas coisas, tá? Não façam algo tipo jogado, tipo criei essa, larguei pro lado, esqueci, criei a outra. Não, define um padrão para ir trabalhando nele. Depois que vocês criaram essas coisas, aí sim passem para um enredo mais profundo. O que fulaninho falou para ciclaninho? Falou isso, falou aquilo. O que tal NPC vai falar na cidade? Vai falar isso e aquilo. Porque assim vocês vão ter material para trabalhar. Não significa que vocês não voltem em alguns outros pontos. Meu gato destruindo a casa. Pode acontecer de, tipo, tu chegou nessa parte, não tá como eu quero, eu vou voltar pro planejamento. Não, agora eu não quero mais zumbis, eu vou fazer que são orcs. São orcs demoníacos. Beleza, o gato tá em demoníaco também. Então dá pra voltar alguns pontos, só que a gente tem que pensar sempre pra frente, tá? Não tentem ficar só voltando. Planejem bem antes de seguir o próximo passo. Depois de definida toda a história ali, tem fala, tem tudo, olha só. A gente pode ou já começar a botar no RPG Maker, ou voltar a revisar tudo, ou a gente pode mesmo, enquanto definem algumas coisas dessas, já ir lançando no RPG Maker, porque assim não vai ficar tão cansativo. Lançar um banco de dados inteiro é muito cansativo, é estressante, muitas vezes é uma coisa repetitiva. Então dá para vocês definirem esses pontos e tirar um espaço, tipo, eu já criei ali 30 armas que vai ter no meu jogo. Agora eu vou passar para a história, porque eu já criei todas as outras coisas. Mas eu tô cansado de criar coisa. Eu vou lançar essas armas aqui. É muito mais rápido, porque vocês já vão ter anotado, sabe? Não digo no papel, nem mesmo no sistema, digo anotado. Não importa onde vocês anotaram. Vocês vão ter uma base para se guiar. Depois que vocês chegaram no RPG Maker, vocês já têm uma bagagem e tanto, porque olha a quantidade de coisa que vocês criaram antes mesmo de pisar em solo Maker. Vocês criaram muita coisa. Talvez algumas dessas coisas vocês podem sim deixar só meio vago. Vai ser mais ou menos assim, assim, assado. Mas vocês têm um guia para se basear. Esse é o famoso GGD, que é o GDD, Game Design Document, que é o que
todos os criadores de jogos fazem. Eles criam primeiro toda essa parte, desenvolvem toda a documentação, criam ideias e depois eles lançam. Tá, mas agora eu cheguei na parte que realmente é produção, produzir o jogo. Aqui vai da preferência de cada um, tá? Eu quero primeiro criar os mapas, eu quero primeiro criar o banco de dados, eu quero primeiro criar os eventos. Sem mapa não dá, né? Então, vocês vão ter que decidir o que é para vocês mais prático. Eu acho que é melhor ir pela parte mais fácil primeiro, tá? Porque o que acontece? Desistir sempre é a parte mais fácil. Essa com certeza é a parte mais fácil. Se vocês por acaso começarem por um evento super complexo ali que ocupa 20 janelas, um evento que, nossa, de explodir cabeças, provavelmente vocês vão cansar antes mesmo de começar. Agora, se vocês começarem só preenchendo o banco de dados, tá aqui, banco de dados, ok, blá blá blá, preenchi. Vai chegar um ponto que vocês vão ter tanta coisa no banco de dados, ou que vocês já completaram o banco de dados, que desistir já não vale mais a pena. Porque vocês já fizeram uma boa parte do serviço braçal ali na produção. Então, com certeza, isso vai servir como incentivo. É uma coisa psicológica, é uma coisa que talvez nem mesmo interfira na cabeça de alguns. Só que com certeza ajuda, tá? Ajuda na moral. Então, depois que vocês têm ali lançado o banco de dados, vão para os eventos, depois vocês vão para os mapas, aliás, depois vocês vão botando os eventos, vão trabalhando em algumas coisas. Só que nessas etapas é muito importante criar um cronograma. Definam, hoje eu vou lançar 10 armas no banco de dados. É muito pouco? É sim, para um jogo grande é pouco, talvez não. Então hoje eu vou lançar 10 armas no banco de dados, vou deixá-las prontinhas, vou deixá-las ok, elas vão ficar perfeitas. É só eu seguir daqui para diante e não vou mais mexer nelas. Lança as 10. Amanhã eu preciso lançar 10 armaduras. Lancei. Assim a gente tem uma meta para cumprir e fica muito difícil não cumprir. Fica mais difícil quando a gente tem a meta, né? Então organizem um cronograma ali semanal. Segunda 10 isso, terça 10 aquilo. Tentem botar uma meta que vocês podem alcançar. Não coloque ali, segunda-feira eu preciso lançar 580 armas. Não vai alcançar. Porque vai ter empecilhos, vai ter algumas pedras no caminho. Então botem algumas metas pequenas. E se vocês conseguirem concluir as metas pequenas, vocês passam para a meta do dia seguinte. Eu separei 1 hora para fazer isso, tá? Mas eu tenho aqui, terminei em meia hora. Passa para a próxima etapa. Assim vocês têm. Por isso é bom já planejar a longo prazo, né? Porque assim vocês vão ter para onde correr caso acabe aquela função. Tentem fazer isso semanalmente, tentem criar uma rotina de produção. Se não, meu amigo, se deixar para criar quando dá vontade, provavelmente não vai sair do papel. E é isso, esses são alguns passos para a criação de um projeto. Talvez não sejam os mais corretos, talvez sejam até mesmo os mais errados, mas eu acho que eles ajudam bastante e a gente precisa trabalhar com a nossa mente também. Não é só pensar em produzir e esperar que as coisas aconteçam. A gente precisa se automotivar o tempo inteiro. Então busquem conhecimento, como diria o ET Bilu. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!